O sofrimento, ele não faz parte do trabalho de parto e do parto. A palavra sofrimento, ela vem do latim sufferentia, que significa suportar, tolerar ou aguentar. Esse termo, ele é frequentemente usado para descrever dor física, dor emocional, angústia, aflição, em qualquer forma de mal-estar. E por que gestante? Ao longo dos anos, o termo parto normal ou parto natural, fisiológico, tem remetido à palavra sofrimento. Meu nome é Aline Del Corvo, eu sou enfermeira obstetra e parteira e eu ensino mulheres a viverem um parto seguro e se blindando das violências obstétricas. E a palavra sofrimento, ela está associada ao parto por qual razão, né? Se é um termo tão pesado. A palavra sofrimento, ela carrega sensações ruins e tem sido atrelada ao nascimento. O que deveria ser, então, um momento de muitas alegrias, muitas realizações, um momento de providência divina, né? Não deveria ser simples assim? Então, quais são as sensações positivas que o nascimento deveria remeter? Me diga, escreva aqui nos comentários para mim. Vamos juntas construir, reconstruir algumas questões frente ao nascimento. Então, a palavra nascimento, no meu ponto de vista, ela evoca uma série de sensações positivas, especialmente porque está associada a novos começos, renovação, esperança. Quais são essas sensações para você? Então, eu vou dizer por mim e pelos meus anos de atuação na área. Alegria, né? O nascimento de uma criança frequentemente traz uma onda de alegria para os pais, para a família, para os amigos. É um momento de celebração e de felicidade. Que mais, gente? Escreva aí para mim. Esperança. O nascimento simboliza esperança para o futuro. É um lembrete de que novas possibilidades estão sempre surgindo, de que cada novo ser traz consigo potencial para um futuro melhor. Renovação. O nascimento representa um novo começo, uma oportunidade para deixar para trás o passado e começar de novo. É um momento de renovação. Amor, gestante. O nascimento muitas vezes desperta um profundo senso de amor e conexão. Os pais sentem um amor incondicional pelos seus filhos desde o momento da gestação. E esse amor, ele só tende a crescer com o tempo. Gratidão. O nascimento pode inspirar um sentimento de gratidão pelas bênçãos da vida e pela oportunidade de testemunhar o milagre da vida. A associação do sofrimento ao parto normal e natural remonta a séculos de história e diversas influências culturais. Em muitas sociedades antigas, o parto ele era visto como um momento de muita dor, de perigo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, crenças religiosas, crenças mitológicas frequentemente retratavam o parto como um processo doloroso e até mesmo punitivo, reforçando a ideia de que o sofrimento era uma parte inevitável desse momento, desse evento, e que a mulher estava ali era para sofrer mesmo. Ao longo do tempo, práticas obstétricas e representações culturais do parto frequentemente enfatizavam os aspectos mais dramáticos e negativos, contribuindo para uma percepção generalizada do parto como uma experiência dolorosa, traumática. Essa narrativa muitas vezes esconde as experiências positivas e capacitadoras que também ocorrem durante o nascimento de um filho, levando muitas mulheres a temerem o sofrimento associado ao parto. O mesmo acontece quando, por exemplo, alguém faz alguma coisa errada. Parece que a gente esquece tudo de bom que aquela pessoa um dia fez, não é isso? Por um único episódio de algo ruim que aconteceu. Não é assim as situações diversas da nossa vida? O negativo, ele apaga o positivo, ele se sobressai. E é aí que mora o perigo, gestante. Em muitas culturas, o parto é visto como um evento natural, sagrado, celebrado como um momento de criação e renovação. Práticas tradicionais de assistência ao parto, como o acompanhamento por parteiras, o uso de técnicas de alívio da dor baseada em ervas, rituais culturais, refletem uma abordagem mais holística e centrada na mulher para o nascimento. Hoje, com os avanços na medicina e na obstetrícia, as mulheres têm mais opções e mais recursos disponíveis para tornar o parto uma experiência mais confortável, mais positiva. Métodos modernos de alívio da dor, como anestesia, oferecem às mulheres a oportunidade de reduzir o desconforto físico durante o trabalho de parto.
Além disso, a importância do apoio emocional durante o parto tem sido cada vez mais reconhecida por muitas mulheres, optando por ter acompanhantes da sua escolha durante o processo. E para aumentar esse apoio emocional, muitas mulheres têm optado também pelo suporte da doula e a segurança de uma enfermeira obstetra. Para uma mulher gestante que tem medo de sofrer no parto, é crucial reconhecer que o parto pode ser sim uma experiência desafiadora, mas também pode ser gratificante, empoderadora e transformadora. Ao se educar sobre as opções de assistência ao parto gestante, buscar apoio emocional e físico adequado e cultivar uma mentalidade positiva e confiante, a mulher pode se preparar para um parto que honre as suas necessidades, desejos e capacidades como uma mulher e uma futura mãe. Um exemplo de como cultivar essa mentalidade e viver por consequência um parto seguro e sem violências obstétricas é que durante a gestação você cultive e desenvolva técnicas de relaxamento que aumentam a sua confiança no processo do parto e promovem um nascimento mais tranquilo e suave. A prática regular de exercícios de respiração profunda, respiração consciente, que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, é uma das formas de desenvolver essa mentalidade positiva. Ao aprender a controlar a respiração, você se torna capaz de manter a calma e o foco durante o trabalho de parto, facilitando esse processo. Além disso, você pode explorar outras técnicas de relaxamento como yoga, massagem terapêutica, visualização positiva. Essas práticas ajudam a relaxar os músculos, aliviar a tensão e promovem uma sensação de bem-estar físico e mental maravilhosos. Ao incorporar essas técnicas em sua rotina diária, você pode cultivar uma mentalidade mais tranquila e confiante, se preparando para receber o seu bebê de uma forma serena e empoderada. Lembre-se, gestante, o parto é uma oportunidade de renascimento, tanto para você quanto para o seu bebê. É um momento de transição, de crescimento, em que uma nova vida é trazida ao mundo. Ao adotar uma perspectiva de renovação, de transformação, você pode encontrar significado e propósito na experiência do parto, em vez de se concentrar apenas no medo do desconhecido ou no medo da dor. Cada contração, cada esforço, cada momento dessa etapa do processo de dar à luz a um novo ser humano pode ser vista como uma expressão de força, coragem e amor incondicional. Portanto, gestante, ao invés de temer o sofrimento, eu te oriento que você abrace o parto como uma jornada de autodescoberta e crescimento, uma oportunidade de renascer como mãe e acolher o seu filho com todo o amor e cuidado que ele merece. Você, gestante que está assistindo aqui esse episódio, já tinha pensado nessa abordagem? Vou até pegar meu café. A palavra, ela tem poder e é sobre isso que eu quero falar com você que está gestante. Hoje, você está tendo a oportunidade de desconstruir a associação do termo sofrimento ao parto, para reconstruir novas sensações e desta vez positivas, associado ao nascimento, com o objetivo de melhorar a sua percepção quanto ao nascimento e viver então um parto seguro e sem violências obstétricas. Esse passo que eu estou te ensinando hoje é fundamental para que você viva de fato uma experiência positiva. Porque se é possível para tantas mulheres, por que para você não pode ser? Me fala, gestante, só eu que vejo vídeos e fotos na internet com mulheres parindo, sorrindo, parindo e comemorando a conquista do parto? Só eu vejo ou aparece para você também? E qual a diferença entre elas e você? Os corpos têm a mesma potência, mas a mente, cada mulher comanda a sua. Veja, não basta só querer viver uma experiência de parto positiva. Já ouviram falar da frase, querer não é poder? Para parir e de fato ter uma experiência positiva, você precisa estar determinada a viver isso. E eu te falei sobre isso no episódio anterior, inclusive, justamente porque será necessário desconstruir tudo que um dia você já ouviu de ruim de parto e construir a sua história. E o primeiro grande passo você dará é: tire a palavra sofrimento do seu vocabulário quando o assunto for parto. Ah, mas essas pessoas das fotos, Aline, e vídeos da internet são fotos manipuladas? Será, gente? Você já teve a oportunidade de conversar com mulheres que tiveram uma boa experiência de parto ao ponto de dizer: foi muito bom parir? E por mim eu paria todo ano? Sabe quem é essa mulher?
sou eu. E como eu, existem inúmeras outras mulheres, mas nem sempre foi assim. Eu primeiro vivi um nascimento desrespeitoso, cheio de violências obstétricas, para na segunda gestação eu resgatar a experiência ruim que eu tive da primeira vez e ressignificar esses sentimentos. E o que eu fiz de diferente? Eu só me permiti curar os meus traumas, desconstruir a minha experiência ruim, para dar espaço a uma experiência positiva, feliz, que no final me deixou cheia de saudade, de tão bom que foi. Infelizmente, algumas mulheres podem buscar evitar associar o parto normal ao natural a uma experiência de sofrimento, recorrendo a métodos que desconsideram a dor do parto, ou minimizam essa dor, ou minimizam os desafios desse processo. São reais. Se fosse fácil parir, mulher, não existiria tantas outras mulheres inseguras. Não estou dizendo aqui que é fácil, não. Isso é uma construção. O que eu quero te dizer com isso? Uma abordagem equivocada pode ser adotar uma mentalidade de negação completa da dor, recusando-se a reconhecer a intensidade e a natureza desafiadora do parto. Eu já atendi um parto assim. A mulher se envolveu profundamente em um estudo, uma crença de que ela não sentiria nada de dor, e a experiência final do parto não foi como ela idealizou. Trabalhar focando na ausência completa da dor não é um bom caminho, tá? Isso pode levar à adoção de técnicas de parto sem dor que podem não ser eficazes para todas as mulheres, resultando em frustração e sentimento de falha se a experiência não corresponder às expectativas. Outra forma inadequada de evitar a associação do parto com o sofrimento é idealizar o parto como uma experiência completamente tranquila, livre de qualquer desconforto, ignorando os aspectos reais e naturais da dor e do esforço físico envolvido, tá? Isso pode levar a uma falta de preparação adequada para lidar com a dor e os desafios emocionais do parto, deixando as mulheres despreparadas para lidar com a realidade da experiência do parto quando ocorrem, tá? Além de tudo isso, algumas mulheres podem buscar formas de evitar o sofrimento durante o parto, recorrendo a intervenções desnecessárias, como por exemplo a cesárea eletiva, na crença de que isso eliminará completamente a dor e os desconfortos associados ao parto. No entanto, gestante, essa abordagem pode te trazer riscos adicionais à sua saúde e à saúde do seu bebê que você carrega aí no ventre, além de interferir na capacidade natural do corpo de dar à luz, no vínculo inicial entre mãe e bebê. Em vez de evitar ou negar a dor, é importante que você receba apoio adequado, educação, recursos para enfrentar o parto de maneira informada e capacitada, reconhecendo e respeitando os desafios naturais e únicos desse processo. Acreditar que o parto pode ser uma experiência respeitosa e empoderadora começa com uma mudança na mentalidade, reconhecendo que o corpo feminino é naturalmente capaz de dar à luz e que o parto é um processo fisiológico que pode ser acompanhado de sensações intensas, mas não necessariamente de sofrimento. Para uma mulher gestante que deseja mudar a sua mentalidade e excluir a palavra sofrimento associada ao parto normal e natural, existem várias abordagens que podem ser úteis. A educação e a informação desempenham um papel fundamental na mudança de mentalidade de uma mulher gestante em relação ao parto, ajudando a desassociar a palavra sofrimento dessa experiência. Ao receber informações precisas e baseadas em evidências sobre o processo do parto, incluindo os estágios do trabalho de parto, as sensações físicas associadas e as opções de assistência ao parto disponíveis, você poderá adquirir uma compreensão mais clara e realista do que esperar durante o parto. Com o conhecimento adquirido, você pode compreender que o parto não é necessariamente sinônimo de sofrimento, mas sim um evento natural, fisiológico, que o seu corpo está capacitado para vivenciar. A educação sobre as capacidades do seu corpo durante o parto, os hormônios envolvidos nesse processo, como ocitocina, endorfina, prolactina é da amamentação, mas tá junto, pode te ajudar, gestante, a perceber que o parto pode ser acompanhado por sensações intensas, mas também por sentimentos de empoderamento, euforia e conexão com seu neném. Além disso, ao se informar sobre as opções de assistência ao parto, você vai descobrir que existem diversas estratégias de alívio da dor e de suporte emocional disponível para tornar o seu parto mais confortável. Isso inclui
Técnica de respiração, massagem, banho quente, movimentação, mudança de posições, além da possibilidade de contar com o apoio de doula, de parteira, outros profissionais de saúde treinado em cuidado centrado na mulher. Então essa educação ela também te ajuda a compreender os seus direitos gestantes no parto e a importância do consentimento informado. Para tocar no seu corpo, as pessoas precisam pedir licença. Ao entender que você tem autonomia sobre as decisões relacionadas ao seu corpo e ao nascimento do seu bebê, você se sentirá mais empoderada para fazer escolhas informadas que reflitam as suas preferências e necessidades durante o trabalho de parto e parto. A comunicação aberta com a equipe de saúde desempenha um papel fundamental na mudança da mentalidade de uma mulher gestante em relação ao parto, permitindo compartilhar as suas preocupações, suas expectativas, suas preferências de forma transparente, assertiva. Ao estabelecer uma conexão, uma relação de confiança com os profissionais de saúde, você vai se sentir mais capacitada, você vai expressar suas necessidades, seus desejos, contribuindo para uma experiência respeitosa centrada em você. Então discuta abertamente as suas preocupações e medos com relação ao parto com a sua equipe de saúde. Você deve receber informações e orientações personalizadas de acordo com a sua necessidade, que te ajuda a deixar esses mitos e equívocos sobre o parto para lá, promovendo uma compreensão mais realista e positiva. Os profissionais de saúde, eles devem te oferecer suporte emocional e educacional, esclarecer as dúvidas, fornecer recurso adicional para te ajudar a se preparar para o parto de forma mais confiante, mais informada. Essa comunicação aberta com a equipe de saúde te permite participar ativamente do seu processo de tomada de decisão com relação ao seu cuidado durante o parto, ao seu corpo. Então, quando você recebe informações sobre as opções da assistência ao parto, os possíveis procedimentos, os riscos, os benefícios, você pode tomar decisão informada que reflita as suas preferências e valores, ajudando a se sentir no controle da sua experiência de parto. Entende, gestante, o quanto é positivo que essa construção ela te leva para esse caminho? Então essa comunicação aberta, ela também cria um ambiente propício para o estabelecimento de um plano de parto personalizado, no qual você vai expressar as suas expectativas, seus desejos, para o parto correr de forma clara e detalhada. Quando você colabora com a sua equipe na elaboração desse plano de parto específico para você, você está garantindo que as suas preferências sejam respeitadas e você vai receber o suporte necessário para viver um parto positivo, seguro e sem violências obstétricas, que é o que você mais quer. A conexão com outras mulheres também é importante, que já passaram pelo parto. É uma ferramenta poderosa na mudança de mentalidade de uma mulher que está grávida em relação ao parto normal, natural, fisiológico. Ao ouvir as experiências positivas e capacitadoras de outras mulheres, você ganha confiança e esperança de que o seu parto também pode ser respeitoso. Compartilhar histórias de parto bem-sucedidas e positivas vão te ajudar a ver o parto como uma jornada única e individual, cheia de possibilidades e potencial para o seu crescimento pessoal. Você vai ouvir dessas mulheres que já passaram pelo parto um apoio emocional, um apoio prático durante a gravidez, tá? Isso é muito legal. Ouvir conselhos, dicas vão te ajudar a se sentir menos isolada e mais apoiada nesse momento tão importante. Essa rede de apoio te oferece encorajamento, compreensão, suporte ao longo da gestação, ajudando você a enfrentar os seus medos, a incerteza e ter mais confiança e serenidade. Essa conexão com outras mulheres também te proporciona oportunidades de aprendizado. Quando você participa de grupos de apoio à maternidade, encontro de gestante, ou até comunidade online, você vai aprender sobre uma variedade de abordagem e técnicas de parto, desde métodos de alívio da dor até estratégias de apoio emocional. Essa troca de informação e experiência pode expandir os seus horizontes e te ajudar a se sentir mais preparada e capacitada para enfrentar o parto de forma positiva e assertiva. Além disso, ao se conectar com outras mulheres que já passaram pelo processo de parto, você ganha uma perspectiva mais equilibrada, mais realista sobre o nascimento, em vez de se concentrar apenas nos aspectos negativos e desafiadores do parto. Você vai aprender então a reconhecer, a valorizar as experiências positivas e transformadoras
que muitas mulheres já vivenciaram durante o nascimento dos seus filhos. Essa visão mais ampla e inclusiva do parto vai te ajudar a desassociar a palavra sofrimento dessa experiência e abraçar essa jornada do nascimento com mais confiança e otimismo, construindo seu parto seguro e sem violências obstétricas. É muito interessante encontrar mulheres que nos inspiram, né? E nos motivam para assumir um papel ativo em seu próprio processo de parto. Ao ver exemplos de mulheres que enfrentaram o parto com coragem, determinação, gratidão, você vai se sentir encorajada a confiar em suas próprias capacidades e acreditar no seu poder de dar à luz. Essa conexão com outras mulheres que compartilham a sua jornada de maternidade é uma fonte valiosa de apoio, empoderamento, esperança, enquanto você se prepara para dar à luz ao seu bebê. Eu também preciso aproveitar esse momento para te lembrar que o preparo emocional desempenha um papel essencial na mudança da mentalidade, viu, gestante, em relação ao parto normal e natural. Ao cultivar uma conexão profunda consigo mesma, com o seu bebê e com o processo de parto, você tem a chance de desenvolver uma base emocional sólida que te ajudará a enfrentar os desafios do trabalho de parto com mais serenidade, com mais resiliência. Através de práticas de técnica de relaxamento, meditação, você aprende a acalmar a sua mente, reduz a ansiedade, você cultiva um estado de tranquilidade interior durante a gravidez e o parto. Essas práticas te ajudam a se conectar com a sua intuição, com o seu corpo, te permitindo confiar nos sinais naturais do parto e na sua capacidade inata de dar à luz de forma segura, desenvolvendo a capacidade de se blindar das violências obstétricas. Mas Aline, eu nem sei o que são as violências obstétricas. Sim, eu também vou te contar, mas esse processo é uma construção. Hoje eu quero te ensinar a excluir a palavra sofrimento do parto. Acabou minha água, você põe água aqui pra mim? E para isso, a preparação emocional envolve explorar e processar quaisquer medo, quaisquer preocupações, quaisquer traumas relacionadas ao parto, né, que você possa ter. Isso inclui o trabalho com uma terapeuta, com um conselheiro, com uma doula, com uma enfermeira obstetra que te promove clareza de todas as etapas do trabalho de parto, para te ajudar a identificar e superar qualquer bloqueio emocional que possa estar afetando a sua capacidade de se sentir confiante e capacitada para o parto. A prática de visualização criativa e a afirmação positiva também são ferramentas poderosas na preparação emocional para o parto. Ao imaginar visualmente um parto tranquilo, suave, capacitador, você pode programar a sua mente subconsciente para esperar uma experiência de parto positiva e segura. O uso de afirmações como um exemplo. Eu confio no meu corpo para dar à luz, eu sou forte e sou capaz, eu sou apoiada e amada durante o meu parto. Te ajudam a fortalecer a sua confiança e a enfrentar o parto com mais coragem e determinação. Abrace o parto, gestante, como uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Só você pode transformar essa perspectiva sobre o seu parto, vendo esse momento não como um evento a ser temido, mas sim como uma oportunidade de se conectar com a sua força interior, né? E dar as boas-vindas ao seu bebê com muito amor, com muita serenidade. Essa mentalidade de aceitação, gratidão, vai ajudar a desassociar a palavra sofrimento do parto normal e natural, permitindo que você vivencie a jornada do nascimento com mais confiança e construindo o seu parto seguro, se blindando das violências obstétricas. Isso é tão real, isso é tão possível, né? E eu gosto de compartilhar um pouco sobre essas crenças, né? Essas palavras que ao longo dos anos as pessoas foram construindo ao redor do parto, ao redor do nascimento, porque muitas vezes o que uma mulher viveu no seu nascimento, que ela traz um pouco dessa questão do sofrimento envolvido. Obrigada. Peraí, gente. É muito tempo aqui gravando vídeo, né? Mas eu sei que isso é importante pra você. E eu quero muito que você conquiste esse nascimento mais natural e fisiológico possível, né? E para isso a gente precisa desassociar o sofrimento a esse momento que é para ser tão valioso e tão rico para você, gestante. Então veja,
Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês é um exercício. Se for necessário, assista novamente a esse vídeo para que você vá então fazendo essa desconstrução. Isso é muito importante, porque eu passei por toda essa etapa para reconstruir o meu nascimento com a Bianca. Então, quando eu fui mãe do Breno, né, há quase 14 anos atrás, eu tava numa fase da minha vida em que eu tava só preocupada em ter um cantinho para abrigar o meu filho. Eu morava na casa da minha mãe. Então a minha preocupação era conseguir um lar, né, conseguir mobiliar um lar, tá bem no meu relacionamento e manter os meus estudos. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade. Então para mim era muito importante me manter nessa engrenagem de estudo e de dedicação e não só assumir esse papel de maternidade de mãe sem pensar no futuro do meu filho, né? Então foi um parto difícil, eu não tomei posse de nenhum conhecimento, eu de fato deixei a vida me levar, eu não tinha medo do parto, mas eu deixei a vida me levar. E isso provocou em mim violências obstétricas, né? Porque quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? Então, no hospital, quando a equipe ela foi intervindo ali no meu corpo, eu cresci ouvindo que parto é um momento de sofrimento, é um momento que é difícil, é um momento que muitas mulheres vão lá com o tercinho na mão rezando, pedindo a Deus proteção. Não que isso não deva acontecer, eu acho que toda crença é válida, tudo precisa ser respeitado. Eu já acompanhei gestantes que levaram para o momento do nascimento do bebê uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Santo Expedito, né? Fotos dos seus ancestrais, dos seus pais que já faleceram, como uma forma de ter essa conexão com algo maior. E tá tudo bem, eu acho que o momento do parto ele é tão renovador e ele é tão intenso que ter ali visualizações que te trazem essa paz e essa confiança são muito bem-vindas, né? Mas muito disso também carrega essa crença do sofrimento e de que a gente precisa então ter esse apego com alguns objetos, algumas lembranças para saber lidar melhor com esse sofrimento. Então, no parto do Breno foi tudo muito difícil, foi desafiador, teve episiotomia até o ânus, teve dor ao ter relações depois por quase 2 anos, teve um pós-parto cheio de choro, de tristeza, uma amamentação que foi pro saco com 2 meses, porque eu também não estava preparada, como o parto foi muito ruim e doloroso, eu também não conseguia nem posição para amamentar o meu filho, mesmo que tenha sido um parto normal, mas foi um parto com violências obstétricas, então a minha dor perineal, ela era muito intensa e foi muito difícil conseguir lidar com isso, porque é uma dor que a gente tem que calar, né? A mulher que sofre violências obstétricas na gestação, no parto, na gestação, no parto, no trabalho de parto, no pós-parto, porque toda essa fase da mulher em que ela vive violência obstétrica, vive qualquer falta de respeito ou manifestação do seu corpo sem o seu consentimento, é uma forma de violência obstétrica, tá? Eu vou gravar vídeos específicos sobre esse assunto aqui pra você. Então, em qualquer momento é uma violência obstétrica. Então, tudo isso que aconteceu comigo me gerou um trauma tão grande, uma sensação tão grande de frustração. E como eu ia fazer para engravidar novamente? Então, foi um pós-parto difícil, foi quase 1 ano de muita tristeza, quase 2 anos me mantendo meio longe do meu marido, porque eu não conseguia ter contato, era muito difícil para mim. Então, desconstruir esse trauma, e calada ainda, né, foi muito difícil para mim. Então, eu me formei enfermeira, depois me formei enfermeira obstetra, fui trabalhar em hospital público, passei no concurso, e aí lá eu fui convidada para trabalhar no alojamento conjunto e no banco de leite. Então lá eu pude observar que era tão comum aquilo que eu tinha vivido no pós-parto do Breno, mas que caramba, será que a gente não consegue reconstruir isso com as mulheres? E aí eu passei então a aprofundar os meus conhecimentos. Eu fui convidada pelo próprio hospital a me pós-graduar em obstetrícia, porque eles perceberam que eu tinha um bom desenvolvimento com essa clientela, eu tinha ombro amigo, eu tinha comprometimento técnico na assistência, e aí o próprio hospital investiu nessa pós-graduação em obstetrícia. Sou muito grata a eles por isso, né? Por essa grande oportunidade. Então fui estudar obstetrícia, fui lá, fui me capacitar, e aí eu pude então rever algumas questões
tanto técnicas do meu trabalho como enfermeira obstetra, mas também para minha própria vida. E aos poucos eu fui desconstruindo tudo aquilo que eu vivi, sem sentir culpa, mas também, né, ciente de que parte daquilo eu poderia ter feito diferente com base numa educação melhor, com base de eu também me dedicar a buscar conhecimentos de qualidade, mas eu já estava muito envolvida nesse assunto profissional, então para mim eu já estava com um pezinho ali na reconstrução disso. Passei a capacitar outras mulheres nesse processo lá no hospital, o foco lá do meu trabalho era com as gestantes adolescentes. Então, com base, elas vinham ali, né, uma criança, às vezes, dando à luz a outra criança, então para elas era ainda mais difícil conseguir conquistar um parto, sem se sentir violentada nesse momento do parto. Então, depois de receber tanto feedback positivo do que eu estava exercendo com elas, foi uma grande oportunidade que Deus me deu de ajudá-las, mas de também fazer disso uma ponte para que eu pudesse me curar. E aí, 7 anos depois, eu falei pro Leandro, vamos ter outro filho? Aí ele, você tá pronta? Eu falei, eu me sinto pronta agora. Né? E aí foi uma bênção, e por isso que eu falo que eu me transformei como mulher depois do nascimento natural, fisiológico. Nem veio a pega, eu não tive no parto da Bianca porque não teve necessidade. O meu corpo conduziu cada etapa do processo do trabalho de parto. Eu tive a assistência ali da equipe, né, dos profissionais para me acolher caso tivesse alguma intercorrência, porque não foi um parto natural, assim, no sentido de ser o mais comum. A minha filha, ela não estava de cabecinha, como a maioria dos bebês nascem. A Bianca nasceu de bumbum, se chama parto pélvico. Não é um parto que toda a equipe está preparada para fazer, mas eu estava segura com a equipe que estava ali comigo, né? Eu já cheguei no hospital com dilatação total, né? Eu já tinha tido um parto vaginal anterior, isso facilita o nascimento dos pélvicos, e eu faço bebê pequeno, né? O Breno nasceu com 2,4 kg, prematuro, e a Bianca nasceu com 2,600. Então, tudo isso era favorável para um parto natural, ainda que de um bebê pélvico. Então, eu não precisei de manipulação nenhuma. Foi 100% a Aline e a Bianca, né, que favoreceram esse nascimento seguro, sem violências obstétricas e extremamente transformador, né? Não bastasse parir uma criança cefálica, eu tinha que parir um pélvico para me renascer mesmo como mulher e como profissional. E foi depois disso que me nasceu esse desejo intenso no coração de auxiliar mulheres, ser ponte no processo da construção do parto de outras inúmeras mulheres que podem ter vivido o que eu já vivi ou que estão na sua primeira gestação, associando a palavra sofrimento ao parto. Então eu te convido a essa reflexão e bora que nos próximos dias, aqui a minha programação é fazer episódios assim para te ajudar a conquistar esse parto seguro e sem violências obstétricas. Conte comigo!